Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos explorar um pouquinho um tema de extrema importância na área da educação. Que vocês me pediram lá no Instagram, né, quando eu coloquei a caixinha, qual tema que vocês acham que eu deveria falar? Foi bastante pedido. Na verdade, esse tema e mais outros dois que eu pretendo fazer um vídeo depois, ok? Aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram e quiser acompanhar um pouquinho mais das coisas que eu compartilho, o meu arroba é professora Carla Beatriz. Um dos temas pedidos, que é o tema que eu vou abordar hoje, foi adaptação curricular para pessoas com deficiência. Adaptação curricular. Então eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? A inclusão é um valor fundamental em nossa sociedade e garantir que todos os estudantes, né, tenham acesso a uma educação de qualidade. Isso é uma responsabilidade compartilhada, vejam bem, compartilhada. Vamos entender como que a adaptação curricular desempenha um papel crucial, de extrema importância nesse processo, no processo de inclusão de todas as pessoas, né? Fazer com que essas pessoas tenham acesso ao currículo escolar, ao conteúdo. É importante, em primeiro lugar, entender que a adaptação curricular, ela se refere às estratégias, que nada mais é, nada menos é, que o jeito que você vai entregar o seu conteúdo. O conteúdo previsto para aquele bimestre, para aquele trimestre, de que forma você vai entregar esse conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, né? Porque muitas pessoas, às vezes, mesmo quando a gente fala de estratégia de entrega de currículo, não entendem muito bem o que seria isso na prática. Certa vez, eu estava conversando com uma funcionária lá da escola, né? Uma auxiliar educacional, sobre os docentes que faziam as adaptações com mais facilidade e os docentes que tinham mais dificuldade em fazer essas adaptações. Então, quando eu fiz essa pergunta para ela, ela disse: a professora fulana não faz nenhuma adaptação no currículo, nada, nenhuma adaptação no currículo, mas a aula dela é totalmente inclusiva. O jeito que ela dá aula, todo mundo entende. Ela explica tão bem. Ela dá exemplos, ela faz brincadeiras, ela utiliza o quadro para fazer desenhos, organogramas, puxa uma seta para lá, uma seta para cá, coloca o título do tema que ela vai trabalhar, circula, pergunta aos alunos, a todos os alunos se eles entenderam, inclusive aos alunos que têm dificuldade ou deficiência, que estão inseridos na sala de aula. Ela se dirige diretamente ao aluno, pontinho, né? Que é o aluno que essa auxiliar educacional acompanha, e ele entende tudo, Carla. É incrível, é impressionante. E esse exemplo eu acho fantástico, né? As estratégias que essa professora usa fazem parte do que chamamos de adaptação curricular. Aí você me pergunta, então, no caso dessa professora, não é necessário que ela faça o PEI, né? Não é necessário ter um PEI, já que a aula dela, através das estratégias que ela utiliza, né, ela consegue atingir, né, ali o aluno nas suas dificuldades, ela não precisa, né? Então eu vou dizer assim, opa, o PEI é um documento obrigatório. O registro do seu trabalho é o registro do seu trabalho, é a garantia da oferta obrigatória dessa adaptação. Então, nele terá que ter, sim, especificado, além dos conteúdos trabalhados naquele bimestre ou trimestre, as estratégias utilizadas. No caso da professora citada pela auxiliar, que está fazendo o trabalho dela de maneira correta, ela utiliza uma abordagem lúdica, usando exemplos, imagens, desenhos, torna o conteúdo mais acessível. Eu não sei se eu gosto de utilizar essa palavra, tornar o currículo acessível. Eu acho que a gente tem que dar acessibilidade ao currículo. E de que forma que nós vamos fazer isso, né? Ela pergunta ao estudante se ele entendeu, ela repete, ela explica e explica de outra forma. É válido lembrar que muita gente já deve ter passado, por exemplo, vou dar mais um exemplo, né, pelo que eu já passei, né? Eu já passei por isso durante o meu processo de escolarização. Quando a gente está assistindo uma aula que a gente tem uma dificuldade, de alguma disciplina que a gente tem dificuldade, aí a gente não entende nada daquilo que o professor falou, mas também a gente não tem coragem de perguntar. E aí a gente sai daquela aula com mais dúvidas do que com respostas. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa muito persistente, né? Principalmente nas disciplinas de química e matemática, na minha época de escola,
Eu era uma pessoa insistente, persistente, não tinha tanta vergonha de perguntar, então eu perguntava mesmo: professora, eu não entendi, poderia explicar novamente? Aí o professor ou professora explicava novamente, isso, né, na minha época de escola, explicava novamente e eu não entendia. E aí eu perguntava uma segunda vez: professor, não entendi ainda, poderia explicar novamente? E aí eu não entendia novamente, não entendia. Só que chegava nesse momento que eu ficava assim, eu me sentia burra, a palavra é essa, né? E eu falava: tá, entendi. Tá ótimo, professor, entendi sim. Só que na verdade eu não tinha entendido nada. E aí eu fico me perguntando, quantos dos nossos alunos ainda hoje, alunos e alunas, se sentem burros? Quase que semanalmente eu ouço essa pergunta: tia, eu estou aqui porque eu sou burro? Aqui na sala de recursos multifuncionais, né? E eu penso que isso deve acontecer também com os alunos sem deficiência, né? Então a adaptação, ela dá acessibilidade ao currículo a toda turma. Ela faz com que toda a turma tenha acesso a esse conteúdo. Então é importante lembrar que a adaptação não é apenas especificamente para os alunos com deficiência. Mas aí eu tenho alunos que não têm dificuldade na minha turma. E aí? Eles não têm dificuldade. A maioria da minha turma não tem dificuldade. Então eu vou dizer assim para você: parabéns para eles, parabéns para esses alunos que entenderam todo o conteúdo que eles teriam que entender. E aí, se for o caso, né, você pode sentir a necessidade de continuar fazendo adaptação para esses que entenderam, fazendo um enriquecimento curricular, trazendo material complementar, aumentando o nível de dificuldade nas questões ou a complexidade no texto, com mais elementos, enfim, continua sendo uma adaptação, só que para outro tipo de público, não é verdade? As adaptações, elas envolvem tanto o conteúdo quanto a metodologia de ensino, né? E o objetivo é permitir que esses alunos e alunas participem de maneira significativa, alcancem seu pleno potencial acadêmico. Isso serve para os alunos que têm dificuldade, isso serve para os alunos que não têm dificuldade. Nesse contexto, no contexto da adaptação curricular, existem diferentes tipos de adaptações. E eu vou citar para vocês algumas, né? Podem ser adaptações curriculares agrupadas em 3 categorias, na verdade, né? Eu vou citar 3 categorias de adaptação curricular para vocês entenderem. A primeira que eu vou citar é adaptação de conteúdo. Isso envolve simplificação ou modificação do conteúdo. A partir de uma avaliação diagnóstica que você vai fazer ali, você vai saber do que o seu aluno precisa. Ele precisa de uma simplificação no conteúdo ou ele precisa de uma modificação no conteúdo. Lembrando que isso tem que estar previsto no PEI, ok? Por exemplo, a utilização de materiais didáticos em formatos alternativos, como o uso de áudio, uso da tecnologia assistiva, né, uso de um tablet para fazer algum jogo, fragmentação de um texto, utilização de imagens, perguntas mais diretas e menos subjetivas. Aliás, são coisas que temos que tomar muito cuidado, né? Quando a gente faz uma pergunta mais subjetiva, a gente pode acabar excluindo muitos alunos que têm dificuldade com esse tipo de linguagem. Adaptação no processo, aí nesse caso, a ênfase está na forma de como que o ensino é entregue, né? E aí eu posso usar novamente o exemplo da professora que foi citada anteriormente, né? Que são as adaptações relacionadas às estratégias diferenciadas, né? Como o ensino em pequenos grupos, aí também entra novamente a tecnologia assistiva, as aulas práticas, e aí temos vários outros exemplos. E para finalizar, adaptação de avaliação. Métodos de avaliação alternativos devem ser usados, como projetos práticos, avaliação oral, com conteúdo adaptado. A avaliação é usada para medir o progresso dos alunos de maneira mais precisa, né? Isso serve também para as atividades, né? Se o conteúdo é adaptado, as atividades avaliativas ou não avaliativas devem ser adaptadas. E a avaliação final, a famosa prova, também deve ser adaptada de acordo com a necessidade desses alunos. Eu falo bastante rápido, né? Espero que vocês estejam entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar depois no comentário, né? A adaptação curricular ela é essencial para garantir que todos tenham acesso a uma educação inclusiva de verdade e de qualidade. Ela permite não apenas que os alunos com deficiência
participem de maneira efetiva, plenamente das suas aulas, das atividades, que tenham acessibilidade, acesso ao currículo. Ela também promove o respeito, né? O respeito à diversidade, porque as pessoas são diferentes. Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu jeito de aprender, então a adaptação ela respeita esse tempo, o nível de cada aluno que está presente ali em sua sala de aula. Não podemos esquecer também dos estudantes com dificuldade de aprendizagem, TDAH, dislexia, descalculia. Esses alunos também devem ser vistos em suas dificuldades e também precisam ter uma adaptação curricular que promova a inclusão de fato, né? Eles possuem esse direito. Os benefícios da adaptação são inúmeros, né? Então não cabe nem citar aqui nesse vídeo. Eles vão muito além da sala de aula. Eles proporcionam, a adaptação ela proporciona uma educação inclusiva de verdade. Não adianta você chegar lá com uma aula pronta para todo mundo, como se todo mundo fosse igual, né? Fazer uma brincadeirinha uma vez ou outra, trazer uma atividade diferenciada uma vez ou outra dar uma aula que a gente chama de diferente e dizer que está promovendo uma adaptação curricular e uma educação inclusiva, porque isso não é educação inclusiva, né? O objetivo é tornar os alunos, principalmente com deficiência, membros produtivos e participativos da sociedade, promover a autonomia desses estudantes, esse é o nosso trabalho, e para isso, a pesquisa constante, os estudos, a troca com os colegas de profissão, o pedido de ajuda, a organização na hora de elaborar o seu plano de aula são fundamentais para esse processo, nesse processo, né? Se você é um professor ou uma professora, ou está de alguma maneira envolvida nessa área, se você é mãe, pai, parente de uma pessoa com deficiência, que precisa dessa adaptação curricular, eu espero que você tenha gostado da explicação, né? Foi uma explicação bem breve. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas para implementação mais eficaz, né, dessa adaptação, e eu espero que vocês... Vai ser no próximo vídeo, né? Hoje eu não tenho condições de fazer, porque eu gosto de fazer vídeos bem pequenininhos, que é o máximo que o TDAH aqui permite, né? Então, vou tentar gravar ainda hoje, né? Porque se eu não gravar hoje, pode ser que eu comece a entrar em outros projetos aí, demore mais 2 meses para gravar o próximo vídeo, olhe lá, né? Então, assim, mas para não ficar em débito com vocês, eu vou tentar ainda hoje gravar um vídeo dando algumas dicas mais práticas. Eu solicito, peço, né, gentilmente, que compartilhem esse vídeo com quem tem interesse sobre o assunto. Se gostarem do conteúdo, dá aí uma curtida, tá bom? Abraços virtuais e até o próximo, que eu espero que seja breve.